Olá, tudo bom com vocês? Eu sou Roberta Rocha e hoje eu tô aqui para contar um relato sobrenatural. Se você gosta do tema, já deixa seu like, se inscreva no canal, isso me ajuda muito na divulgação. Se tem um relato que queira estar compartilhando, envia para o e-mail que vai estar na descrição e bora lá pro relato. A Camareira Fantasma. Isso aconteceu em 2017, quando eu viajei com os meus pais para um povoado no México. Nós decidimos explorar alguns lugares mais bonitos e turísticos nesse país. Toda a viagem foi maravilhosa, exceto por um evento assustador que ocorreu em um dos hotéis que passamos. Meu nome é Rodolfo e aqui está a minha história. Nos hospedamos em um hotel muito bonito, de 4 estrelas, com 5 andares. Pedimos um quarto no último andar para desfrutar da vista da varanda. Passamos o dia inteiro na rua e à noite finalmente retornamos ao hotel para descansar. Nos revezamos para tomar o banho e depois disso meus pais se deitaram em sua cama e eu na minha, que estava ao lado. Apagamos a luz e os meus pais estavam quase dormindo, enquanto eu ainda estava no celular. É importante mencionar a hora. Era exatamente meia-noite, quando de repente ouvimos alguém bater à porta. Minha mãe sentou-se na cama e me olhou. Ficamos em silêncio. E a batida ocorreu novamente, muito suave. E a minha mãe perguntou quem poderia estar batendo aquela hora. Eu respondi que não tinha a mínima ideia. Era algo estranho. Meu pai sequer acordou, pois ele tem um sono muito profundo. Levantei-me da cama, mas a minha mãe me disse imediatamente para não abrir a porta, apenas espiar e perguntar quem era. E foi o que eu fiz. Fiquei atrás da porta e perguntei o que a pessoa queria. Olhei pelo pequeno buraco da porta e só pude ver alguém com o uniforme do hotel, mas ninguém me respondeu. Perguntei já pela terceira vez e uma voz feminina me disse: "Boa noite, venho fazer a limpeza." Aquilo me pareceu completamente absurdo, pois ninguém limpa os quartos a essa hora, até porque essa hora as pessoas estão dormindo. Olhei para minha mãe, que tinha uma expressão de perplexidade, e ela sussurrou para não abrir, para dizer que estávamos dormindo e que voltasse amanhã. Foi exatamente o que eu fiz. Mas aquela mulher demorou vários segundos para responder. Eu ainda estava lá, parado, atrás da porta, esperando que ela dissesse alguma coisa, pois ela ainda estava lá, o que era uma situação bastante estranha. Estava prestes a dizer a ela para voltar no dia seguinte novamente, mas antes mesmo de terminar a frase, ela me interrompeu, dizendo que precisava fazer a limpeza e pediu para entrar. Aquilo já era muito estranho. Minha mãe levantou-se da cama e disse em tom alto que não eram horas para fazer limpeza e que queríamos descansar. Houve um silêncio total e desconfortável. A mulher ficou do lado de fora. Nunca conseguimos ver o seu rosto de fato, pois ela estava meia a cabeça baixada, mas permaneceu imóvel. O que realmente me assustou um pouco foi a situação. Estava ficando bastante perturbadora, para ser bem honesto. Minha mãe foi se deitar e me pediu para fazer o mesmo, para que ela fosse embora quando ela quisesse. Não sabíamos se ela tinha escutado o que dissemos ou não, que era para a gente se deitar e dormir, que ela que ficasse do lado de fora. No entanto, aquela mulher respondeu que não sairia até que deixassem ela fazer a limpeza do quarto. Isso nos deixou ainda mais desconcertados. Minha mãe imediatamente ligou para a recepção para fazer uma reclamação, enquanto eu fui acordar meu pai, que estava dormindo e não sabia de nada. Não acordou com nenhuma das nossas conversas. Contamos a ele o que havia acontecido e, de repente, a porta foi tocada novamente. Pensamos que era a mesma mulher insistindo, mas era a voz de um homem que se identificou como funcionário do hotel e disse que ligamos na recepção. Fui até a porta para abrir, mas a mulher já não estava mais lá. Não soubemos a que horas ela saiu, mas relatamos tudo ao homem, que disse que iria verificar nas gravações para identificar a funcionária, pois não sabia quem ela era e, naquela hora, não deveria haver nenhuma camareira trabalhando.
No dia seguinte, quando descemos ao saguão, o mesmo homem nos falou que tinha verificado as gravações, mas que as câmeras de segurança não aparecia ninguém no vídeo até ele chegar na porta do quarto. Ninguém sequer havia passado por aquele corredor. Na verdade, só estávamos nós e uma outra família no extremo oposto daquele mesmo andar. Minha mãe ficou muito agitada, pois como era possível que não houvesse ninguém nas gravações? Ela pensou que estavam nos enganando, mas o homem estava muito firme em suas palavras e parecia sincero, e estava tão surpreso quanto nós. Minha mãe então pediu para ver as câmeras, para ver com seus próprios olhos, mas disseram que isso não era permitido. O homem então chamou uma camareira que estava passando por ali e perguntou em nossa frente a que horas ela saiu na noite anterior. E ela respondeu que saiu no horário de sempre, às 8 da noite, e depois ele perguntou a que horas tinha ido embora. Ao que ela respondeu que ela e outra camareira foram as últimas a sair, pois todas as outras já tinham ido embora logo após as 8. O homem agradeceu a ela, se afastou muito e ela se afastou muito nervosa. Não havia mais nada a ser feito. Meu pai e eu convencemos a minha mãe a sair para conhecer mais e aproveitar a cidade. Afinal de contas, era para isso que estávamos lá, né? À tarde, voltamos ao hotel por volta de umas 6 horas para tomar um banho e nos arrumarmos, pois tínhamos uma reserva para jantar em um restaurante. Quando entramos no elevador, a mesma camareira com quem o homem do hotel havia falado de manhã para nos confrontar, também entrou no elevador e ela parecia envergonhada e nos disse que precisava contar algo, sem nos assustar, para que pudéssemos entender o que estava acontecendo. Minha mãe disse para ela que ela poderia contar, que não diríamos nada a ninguém que pudesse prejudicar ela. E em resumo, a camareira nos contou que a mulher que havia nos incomodado na noite anterior já não estava mais viva. Simples assim. Ela trabalhou lá por muitos anos e tinha problemas de saúde. E um certo dia, enquanto ela fazia limpeza naquele mesmo andar, ela sofreu um ataque cardíaco e caiu no chão de um dos quartos. Infelizmente, ninguém a encontrou a tempo e foi ali que ela faleceu. A camareira nos contou também que ela e suas colegas às vezes a viam pelo hotel e que não fomos os únicos hóspedes a ter esse tipo de experiência. O hotel já havia recebido várias reclamações do tipo, o que nunca nos disseram quando fizemos a nossa queixa. Enquanto ouvíamos a história, minha mãe parecia nervosa e confusa, sem saber se deveria acreditar ou não. Eu, por outro lado, acreditei na história sim, pois acredito que algumas almas podem permanecer em um lugar por muito tempo após a morte. No entanto, meus pais são mais céticos. Na última noite em que ficamos lá, não vimos mais a mulher, mas ficamos com essa incógnita para o resto de nossas vidas, pois nunca saberemos o que realmente aconteceu ou quem bateu a nossa porta pedindo para entrar. No entanto, meus pais realmente acreditam que aquela camareira, infelizmente, perdeu a vida naquele lugar. E você, o que acha? Eu acho que eu não ia ficar na outra noite no hotel, não. Gente, já pensou a mulher parar na porta, ficar batendo e falando, eu só vou embora depois que eu limpar, deixa eu entrar. Você tá doido? Corajoso. 6, ficar ali. É que já tinha pago, né? Faltava só mais uma noite. É isso. Certeza. Que a outra, você viu? Assim, vocês falaram que a princípio ficou na dúvida se era, se não era. Mas na hora que a camareira foi confrontada lá pelo cara, lá talvez seja o gerente, ela foi confrontada, vocês já perceberam que ela estava meio nervosa. E aí na primeira oportunidade que ela teve de encontrar com vocês, ela contou a história. Certeza que essa mulher deve estar perdida lá ainda, coitada. Eu, hein? É isso aí. Se você gostou do relato, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal, isso me ajuda muito. Muito mesmo na divulgação. Se tem um relato que queira estar compartilhando, envia para o e-mail que vai estar na descrição. Muito obrigada e até a próxima!
Tchau.